Agora vamos falar um pouco sobre geometria. Primeiro, vamos desativar os eixos e conhecer os objetos. Aqui, clicando no triângulo pequenininho, nós temos conjunto de pontos. Novo ponto, intersecção de dois objetos e ponto médio ou centro. No segundo conjunto, nós temos reta definida por dois pontos, segmento, semirreta e vetor. Aí aqui nós temos as propriedades: reta perpendicular, paralela, mediatriz, bissetriz, tangente e etc. Aqui polígono e polígono regular, circunferências, arcos e aqui as cônicas. E depois aqui são propriedades de ângulo, distância e área. Por exemplo, vamos desenhar um segmento AB e calcular o seu ponto médio. Simplesmente clique em ponto médio e você clica ou sobre os dois pontos ou sobre a reta. Por exemplo, clicando agora sobre a reta. Pronto. O ponto A é o ponto médio desse segmento e o ponto F é o ponto médio desses dois segmentos. Objetos livres e objetos dependentes significa que, por exemplo, se você deletar o ponto A, toda a reta, o segmento vai ser deletado, porque ele dependia do ponto A. Isso que significa objetos livres e objetos dependentes. Agora vamos fazer o seguinte, vamos traçar um segmento de reta e, a partir de um ponto fora da reta, traçar a sua perpendicular. Clique em perpendicular, clique no ponto e depois na reta. Pronto. Se quisermos uma paralela a esta segunda reta, passando por este ponto D, clique numa reta paralela, clique no ponto e na reta. Para a bissetriz, vamos traçar dois segmentos de forma que o ponto B é o ponto comum. Para a bissetriz, saiba que nós temos como orientação o sentido anti-horário, ou seja, eu clico primeiro no segmento B e depois no A. Ele fez essa bissetriz também porque é a bissetriz do ângulo externo. Mas se você fizer o contrário, por exemplo, temos um segmento aqui e clique no ponto C, depois no ponto B e depois no ponto A. Agora temos essa bissetriz aqui. Para traçar uma tangente, vamos fazer o seguinte: trace uma circunferência, um ponto fora da circunferência e clique aqui em tangentes. Clique na circunferência e depois no ponto. Ele traça as duas tangentes. Observe que, se traçarmos uma reta perpendicular a esta reta, passando pelo centro da circunferência, aqui terá um ângulo de 90 graus. Para indicar esse ângulo, vamos criar um ponto de intersecção entre esta reta e esta. Está aqui o ponto D. Clique aqui em ângulo, clique no ponto A, depois no ponto D e no ponto C. Pronto. Temos aqui um ângulo de 90 graus. Agora vamos traçar um polígono regular. Clique em polígono regular, escolha dois pontos e o número de lados, por exemplo, 6. Temos aqui um hexágono. Outros objetos importantes é arco, definido pelo centro e por dois pontos. Então, defina o centro e dois pontos. Temos um arco. E um setor circular. Centro, primeiro ponto, segundo ponto. Temos também as cônicas. Uma elipse, primeiro foco, segundo foco e a determinação do eixo. Ou uma hipérbole. Primeiro foco, segundo foco, abertura. Ou uma parábola. Para a parábola, precisamos de uma reta. Então, tracemos uma reta, um ponto fora da reta, e aí clicamos na parábola. Clicamos primeiro na reta, depois no ponto. Observe que se você movimentar o ponto, a parábola se altera também. Esses são alguns dos ícones de objetos usados no GeoGebra. Agora vamos desenhar uma circunferência circunscrita a um triângulo. Primeiro desenhamos um triângulo. Vamos desenhar um triângulo definido por três segmentos de reta: A, B, BC e CA. Depois duas bissetrizes do ponto A, B, C e do ângulo dado por A, C, B. Agora vamos traçar a intersecção dessas duas retas. Está aqui o ponto D. Agora vamos criar uma reta perpendicular a essa daqui, por exemplo, passando pelo ponto D. Pronto. Agora o ponto de intersecção exatamente aqui.
E por último, uma circunferência de centro D e abertura em E. Agora nós temos uma circunferência circunscrita ao triângulo. Por ser geometria dinâmica, você pode manipular e ver as alterações e propriedades da figura. Agora vamos dividir um segmento de reta em 3 partes iguais. Então, primeiro, trace uma semi-reta com origem em A, uma abertura qualquer, uma inclinação qualquer. Depois, vamos definir uma circunferência de raio qualquer. Crie um ponto de intersecção aqui. E com o mesmo raio, faça 3 novas circunferências. Então, pegue do E para o A, uma nova interseção. Esse aqui é o F. Agora, do F para o E, uma nova interseção, G. Temos 1, 2, 3. Já é suficiente, 3 pontos de intersecção. Agora traça um segmento de G até B e depois retas paralelas a F, passando por F e por E. Pronto. Observe aqui que o segmento está dividido em 3 partes. Agora vamos falar um pouquinho sobre propriedades. Se você criar um polígono, que vamos, por exemplo, um triângulo equilátero. Clicando com o botão direito do mouse em cima do ponto, botão direito, você tem propriedades. E aqui você tem o nome do objeto, que é o ponto B, o valor, e se você quer que o objeto apareça, seja exibido na tela ou não. Observe aqui que ele desaparece. Ou então o rótulo dele. Podemos ainda alterar a sua cor, alterar o estilo do ponto. Por enquanto é isso. No segmento de reta, vamos traçar um segmento qualquer aqui. Botão direito em cima do segmento, propriedades. Além do básico e das cores, você tem o estilo. Por exemplo, estilo tracejado. Observe que está tracejado. Botão direito. Ou pontilhado. E novamente voltando para contínuo. Além da espessura. Em decoração, podemos colocar esses tracinhos aqui. Por exemplo, no caso do nosso triângulo equilátero, botão direito, propriedade, decoração. Aqui, você pode clicar por aqui também, ó, pela janela de álgebra. A, B. Pronto. Clicando agora no preenchimento do triângulo, nós temos cores, estilo, e aqui você pode colocar o preenchimento de 100%, por exemplo, uma cor azul claro, ou azul escuro, ou então você diminui o preenchimento, que isso aqui funciona como transparência, até 0, tira totalmente o preenchimento, além da espessura da linha e do tracejado. Bom, e por fim, vamos falar de mais uma coisinha, que é a indicação do ângulo. Botão direito do mouse e também tem opções para ele. Por exemplo, deixar apenas o nome, alfa, apenas o valor, ou o nome e o valor, além de outras opções semelhantes às anteriores. Também é possível calcular a distância. A distância do segmento, por exemplo, tem 2 pontos aqui, o ponto F e o ponto G. A distância de F até G é 2,68. Se você alterar, ele mantém.